Audiobook do livro O Poder da Esposa que Ora. Capítulo 25. Seu arrependimento. Susana orou todos os dias durante anos para que seu marido, Jorge, deixasse de usar drogas. Ela sempre o apanhava fazendo a mesma coisa. Todas as vezes ele confessava, afirmava que sentia muito e jurava que não repetiria mais o ato. Porém, acabava sempre voltando ao vício. Ela nunca desistiu de orar para que o arrependimento sincero acontecesse em seu coração. O tipo que faz o homem mudar de rumo e andar em outra direção. Infelizmente, Jorge teve de aprender algumas lições duras antes de dar atenção a Deus. Mas, no decorrer do tempo, houve uma mudança transformadora de vida. Ele é hoje um novo homem e, junto com Susana, tem um ministério de ajuda a pessoas com problemas similares aos seus. Susana foi uma mulher de oração que nunca deixou de crer que Deus levaria seu marido ao arrependimento. Todos cometem erros, não é essa a questão, mas existem hoje no mundo muitas pessoas que não querem admitir que erraram. Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, primeiro, temos que lamentar o que fizemos. Se considerarmos como Deus faz as coisas, 3 são os passos para mudar o nosso comportamento. Primeiro, temos a confissão, que é admitir o que fizemos. Depois vem o arrependimento, que é entristecer-nos com o que fizemos. Finalmente vem o pedido de perdão, que é ser purificado e libertado do que fizemos. A incapacidade ou resistência em dar qualquer desses 3 passos está arraigada no orgulho. O indivíduo que não sabe humilhar-se para admitir diante de Deus e dos homens que estava errado, terá problemas permanentemente em sua vida. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Seu marido tem dificuldade para confessar suas falhas? Ou ele é do tipo de pessoa que sabe dizer sinto muito 20 vezes por dia, mas o comportamento pelo qual se desculpa nunca muda? Em qualquer desses casos, ele precisa de um coração arrependido. Arrepender-se, sinceramente, significa ter tanto remorso pela sua ação que não irá repeti-la. Só Deus pode fazer-nos ver o nosso pecado como realmente é e sentir-nos como Ele próprio se sente. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O arrependimento é uma obra da graça de Deus e podemos orar para que essa graça atue em nossos maridos. Muitos homens caíram por causa do orgulho e da incapacidade de confessar e se arrepender. Vemos isso a todo momento. Lemos a respeito nos jornais. O pecado não confessado não desaparece de repente. Ele se torna um câncer que cresce e sufoca a vida. Ore para que seu marido se convença do seu pecado, para que o confesse humildemente diante de Deus e depois se afaste do seu erro e não o repita. Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse tipo de oração pode ser bem perturbador para aquele que é objeto dela. Mas é muito mais fácil deixar que a luz de Deus brilhe sobre o nosso pecado do que sofrer as consequências dele. Seu marido ficará grato no final, mesmo que não admita. Oração. Senhor,
Peço que convença meu marido de qualquer erro em sua vida, que nada fique encoberto, que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Purifique-o de quaisquer pecados secretos e ensine-o a confessar rapidamente quando cometer algum erro. Ajude-o a reconhecer os seus erros. Dê-lhe olhos para ver a sua verdade e ouvidos para ouvir a sua voz. Leve-o ao completo arrependimento diante do Senhor. Se ele tiver de passar por sofrimento, que seja de um coração cheio de remorso e não porque a mão esmagadora do inimigo encontrou uma brecha em sua vida por meio do pecado não confessado. Sei que a humildade deve preceder a honra. Remova todo o orgulho que possa fazer com que ele negue as suas faltas e opere humildade de coração em sua alma, de modo que possa receber a honra que o Senhor tem para ele. Instrumento de poder. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade.